Querido amigo e pastor, professor Vailate, veja, voltemos rapidamente a Gênesis 6. Uma pergunta, você que é hebraísta, revisor da Bíblia NVI, né? Você que é professor, colaborador aqui também do IALT, sempre com essa prestatividade. Professor, pastor e professor Vailate, veja, voltemos a Gênesis 6. Gênesis 6 tem uma expressão que é também motivo de muita controvérsia, porque trata dessa questão dos filhos de Deus. Gênesis 6, me permita colocar aqui, Gênesis capítulo 6, diz assim, veja, Gênesis 6, versículo 9. Gênesis 6, 9. O mesmo contexto imediato inclusive, do texto que fala sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus está lá em Gênesis 6, 2, onde eles são mencionados, né? Primeiramente. E em Gênesis 6, 9, diz assim, eis a história de Noé. Noé, esta versão diz assim, Noé era homem justo e íntegro. A palavra para íntegro, tamim, me corrija se eu estiver errado, professor Vailate, é que está aqui na nota de Strong, não sei se é esta palavra mesmo. Tamim. A palavra tamim, tá certo? Que pode ser traduzida por saudável, veja, está dizendo aqui, inteiro, completo, veja. Então, a pergunta é a seguinte, a Bíblia diz, Noé era homem justo, certo? A palavra justo é a palavra tzadik, não sei se é assim que pronuncia, professor. Tzadik, hein? Perfeito. Tzadik. E a palavra tamim, tá certo? Tzadik teria a ver com a questão moral. Tamim teria a ver com a questão física. Isso é o que defendem alguns intérpretes. Dizendo que a geração de Noé era uma geração. Noé era um homem que provinha de uma linhagem. E ele mesmo era, né? E provinha de uma linhagem saudável, sem mistura. Isto teria a ver, pastor e professor Vailate, Gênesis 6, 9, teria a ver com essa questão da mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, ou seja, Noé era um homem justo, tá certo? Tzadik, e saudável, completo, ou seja, não houve mistura. Tamim, é possível essa interpretação ou os dois termos têm a ver com a questão moral? Eu sou propenso a entender a sua última fala. Os dois termos têm a ver com a questão moral. Por quê? Porque a própria continuidade do versículo 9 explica. Né? Ele era tzadik e tamim, e o texto vai dizer o quê? Et Elohim hithaler Noah, ou seja, e ele andava com Deus. Né? A ideia aqui do verbo halar, na forma do termo hebraico, me perdoe por esses termos mais técnicos, né? Mas aqui o verbo andar, em hebraico, ele aparece na forma do hitpael, que aponta para uma ação reflexiva. Então a ideia pode ser ele perambulava, isto é, Noé costumava andar com Deus, ele perambulava. Onde Deus ia, Noé ia. Ele estava junto com Deus. Daí, na minha compreensão, porque de tzadik e tamim apontarem para características morais, porque ele é um homem justo e, por ser justo, ele é, ao mesmo tempo, uma pessoa completa ou íntegra, né? Completa no sentido de integridade, não de saudável, embora tamim também possa ser traduzido como saudável, tá? Que fique claro, pode. Mas eu entendo que são expressões usadas ali sinônimas, a qual uma complementa e aprofunda o sentido da outra, como que funcionando num paralelismo sinônimo ou sinonímico, que é muito comum no texto bíblico, especialmente na Bíblia hebraica. E isso entendo eu,
corroborado pelo final do versículo 9, onde diz que Noé perambulava com Deus. Ele era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, motivo, aliás, pelo qual ele, sua esposa, seus 3 filhos, 3 noras e tudo serão salvos do dilúvio. Então é a graça de Deus sobre Noé, e isso envolve a sua descrição enquanto uma pessoa de caráter íntegra, honesta, justa, nos termos bíblicos. Então os dois termos, pelo contexto imediato de Gênesis 6, parece-me que se referem a características morais, e não uma moral e a outra física, tá? Porque o contexto vai explicar em que sentido ele é tamim, ele é completo. Por que ele é completo? Porque ele andava com Deus, né? Não há completude para quem não anda com Deus. Então essa completude, essa integridade é o andar com Deus. Perdoe, pastor. Muito bem, não, muito bem, fica à vontade, professor. Eu falo essa pergunta porque aí nós estamos fazendo uma costura aqui, não é, sobre os pontos que nós já conversamos. Veja, no livro de Enoque, né, o professor deve conhecer bastante, veja, até porque já escreveu artigos sobre essa questão de Gênesis 6. Veja, no livro de Enoque aparece, né, a figura de Noé como tendo a pele branca, alva, não é? Como sendo um ser humano cuja aparência, salvo engano, é uma coisa assim diferente. Lembra um pouco, os olhos brilhando, lembra um pouco a quando Moisés subia ao monte para falar com Deus e vinha, não é, brilhando. Tinha que botar um pano no rosto, né, segundo a Bíblia. Não é isso? E assim, a tradição, veja, a tradição judaica, né, para escrever e preservar aquilo em Enoque, parece-me que em relação a Noé, não é? Em relação a Noé, tinha algo assim com o físico. Eu posso estar equivocado, né? Sim, é uma pergunta também. Entendeu? Tem a ver com a questão do físico. E isso também tem a ver com o seguinte, pastor e professor Valati. Veja, logo depois do dilúvio, a longevidade humana cai vertiginosamente. Não é isso? Nós temos... Me permite fazer um adendo aqui. Veja. Nós temos um prisma achado acho que foi no século XIX ainda, tá certo? E passou para o século XX, chamado prisma de Weld-Blundell, né? Nesse prisma sumério está a lista, me perdoe, de 10 reis antediluvianos. Começa com Alulim, que reinou em Eridu, uma cidade suméria, né? E termina com Zinzudu ou Utnapishtim. Que é o Noé babilônico. Que é o Noé babilônio, é isso? Que construiu uma arca também. Veja que coisa interessante. São 10 reis no prisma de Weld-Blundell, que são 10 gerações, né? 10 pessoas que estão aí. E, curiosamente, de 7 até Noé, nós temos 10 pessoas, né? De Adão, 7, até Noé, nós temos 10, sendo Noé o 10º. O nosso Noé bíblico, ele coincide com Utnapishtim no prisma de Weld-Blundell, né? Que é o prisma onde está escrito o seguinte, viu? Você que está acompanhando essa conversa. Está escrito o seguinte nesse prisma de Weld-Blundell. Então, depois de Utnapishtim, quando o Utnapishtim ele reina, aí ele diz assim: então o dilúvio subverteu a terra. Uma diferença é que
as datas de longevidade desses homens são exorbitantemente altas, né? Porque cada um reina, o primeiro reinou 28 mil anos, o segundo 36 mil anos. Veja, Utnapishtim, que é o Noé babilônico, ele reina, veja, 64 mil anos. E quando nós vamos para a Bíblia, nós temos a longevidade de séculos, não de milênios, não é? Quer dizer, Adão, 930 anos, né? Matusalém, 969, Noé, 900 e pouco. Mas é engraçado o quê? A longevidade muito maior num período pré-diluviano. Então, é inegável, no meu modo de ver, que aconteceu algo físico, não é? Assim, porque houve uma diminuição da longevidade, tanto no mito babilônico, quanto na Bíblia. Se você for ler na Bíblia, você tem os filhos de Noé vivendo cada vez menos. A pergunta, pastor e professor Vailate, veja, eu acho que existem muitas coincidências para nós tratarmos como tais, né? Como coincidências. O que é que aconteceu naquele período, no seu estudo bíblico? O que é que houve? Veja, não há nada físico ali, alguma coisa física aconteceu para que a longevidade ela decaísse tanto e vertiginosamente depois do dilúvio. Não existia algo no período pré-diluviano diferente do período pós-diluviano? O que é que o pastor e professor pode nos dizer sobre isso? Bom, essa é uma questão que eu vou ser bem sincero, pastor Arthur, é difícil de responder, tá? Que há algum tipo de diferença entre o contexto pré e pós-dilúvio? Há, em termos de longevidade, de todas as demais situações que ali ocorrem, num contexto até o início de Gênesis 6 e depois Gênesis 9 em diante, há. Agora, o que exatamente, eu diria que é muito difícil, pelo menos a mim, é muito difícil de precisar. Me perdoe interrompê-lo rapidamente, claro, professor. Veja só, me perdoe interrompê-lo. Você crê que aqueles reis sumérios, lá do prisma de Weld Blundell, são os ascendentes de Noé? É a geração de Noé? Que pergunta, hein? Então, rapaz, é difícil precisar, né? Mas o irmão tem razão ao estabelecer as semelhanças, né? Por exemplo, se você ver aí a história de Utnapishtim, que é o Noé sumério, Noé babilônico e tal, as semelhanças que você encontra entre o relato do dilúvio na epopeia ou épico de Gilgamesh, que é o rei sumério, que acredita-se teria vivido em 3000 antes de Cristo. E aí nós temos outro problema, porque quando Noé viveu, Noé está dentro daquela faixa de capítulos, entre os capítulos 1 a 11, que nós mencionamos no início do nosso bate-papo, que pode compreender um período de milhares de anos. Alguns dirão milhões. Eu já iria com o pé mais no freio, né? Eu não teria esta certeza, eu prefiro encarar a ideia dos milhares e não dos milhões, e muito menos dos bilhões. Agora, a grande pergunta que nós deveríamos fazer aí, na esteira do que o irmão disse, será que tudo que nós encontramos na Suméria, em outros contextos, como no Código de Hammurabi, que data mais ou menos do século XVIII, antecede 4 ou 5 séculos, Moisés, por exemplo, Moisés já é do século XIV, há muitas semelhanças entre o Código de Hammurabi e o Decálogo, e outras leis ali, não só apodíticas, casuísticas, no contexto de Êxodo 20, 21 em diante, Deuteronômio também. Então a pergunta é, será que Moisés ele não pode, por exemplo, a partir desse exemplo, ter bebido em fontes sumérias, assírias e outras, ou não? Tudo que acontece na Bíblia, a Bíblia, o povo de Israel que inventou tudo. Eles não beberam de ninguém, não tomaram nada emprestado de outras culturas, eles é que deram. Eu acho que essa leitura talvez seria muito bairrista, muito provinciana, né? Tentando defender Israel, peraí, mas é o povo de Deus, puxar a sardinha para a nossa brasa e tal, quando, na verdade, eu diria que Israel vive num contínuo cultural onde ele tanto dá quanto recebe influências.
Não é isso? Isso acontece conosco. Nós, cotidianamente, estamos influenciando, evidentemente, à medida que entramos em contato com outras pessoas, mas também estamos sendo influenciados. Então, como eu disse, esta crença de que seres angelicais, divinos e outros teriam se relacionado com mulheres, não é exclusiva da Bíblia. Ela está em textos assírios, em textos hititas, em textos babilônicos, não é uma exclusividade bíblica. Então, a grande pergunta é essa. Não poderia, eventualmente, estamos trabalhando no terreno das hipóteses, né? Nós não temos uma certeza, que fique claro. São hipóteses, são conjecturas, não estamos falando no âmbito da certeza. Mas eu entendo que é muito possível, sim, que Israel também tenha bebido de fontes extra-bíblicas, né? Como Hammurabi, como fontes sumérias e tantas outras, né? Os estudos parecem apontar nessa direção. Eu não vejo nada de mal nisso, porque, como eu disse em outros contextos, inclusive numa das aulas do Yacht sobre as culturas da Bíblia e tal, né? Deus, ele é Senhor soberano sobre todos os povos e culturas. Ele disse, minha é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, todas as culturas, embora Deus tenha estabelecido um pacto, originalmente falando e particularmente falando com Israel, seja o Deus exclusivo de Israel, Israel seja a sua propriedade exclusiva, para usar uma terminologia bíblica, inclusive ecoada por Pedro, não quer dizer que ele não seja Deus dos egípcios. Não, no sentido, não estou dizendo que os egípcios cultuam o Deus de Israel, o Deus cristão da Bíblia, mas eu estou dizendo, ele é o Deus soberano sobre toda a terra. E por que, como Deus soberano de toda a terra, ele não pode ter deixado faíscas, rastros, pegadas de si mesmo nas várias e diversas culturas. Depois, evidentemente, da queda, contaminadas e prejudicadas pelo pecado adâmico. Então, não vejo nenhum problema. Aquilo que a gente vê no livro, o Fator Melquisedeque, do Don Richardson, né? Dentre tantas outras obras aí que trabalharam Ele isso. Ele fala sobre pontos de contato, não é isso, professor? Isso, pontos de contato entre as culturas. Perfeito, perfeito. Então, Deus, ele é Senhor soberano das culturas. Por que não pode haver algo em Hammurabi que não tenha relação com Moisés? Por que não pode haver? Qual é a proibição? Por quê? Parafraseando ou evocando aqui Agostinho na nossa conversa, atribui-se a ele essa fala, toda a verdade é a verdade de Deus, não é isso? Então não importa se a verdade veio de um sumério, de um babilônio, de um mesopotâmico, de um acadiano, de um egípcio, de um hebreu, de um assírio, de um hitita, se é verdade, ela não torna-se menos verdade, não deixa de ser verdade, apesar da sua origem, em que pese a sua origem. Então, é isso que eu trabalharia, o professor e pastor Arthur, porque, de novo, eu não tenho realmente essas respostas precisas. As semelhanças, eu concordo com o irmão, as semelhanças são evidentes. Mas daí, fazer uma ligação óbvia, eu teria que ter um conhecimento muito maior, que não tenho, e acho que é difícil nós termos, de historiografia, para recuar até esse momento do passado e ver. Então, por exemplo, esse prisma que o irmão muito bem mencionou, ele é anterior ou posterior em termos, obviamente, de datação, em termos históricos da Bíblia? Isso é muito... Quem estuda a Bíblia, o irmão sabe, porque o irmão, apesar de ser também da área de filosofia, o irmão trabalhou no Novo Testamento enquanto pastor, o irmão estuda também isso, né? Sabe que muitas vezes datar os documentos, inclusive bíblicos, é muito difícil. A autoria dos livros históricos, por exemplo, nós praticamente não sabemos, né? Quem escreveu Juízes? Eu posso dizer o que a tradição judaica diz, mas e o texto bíblico? Ele não diz. Quem escreveu 1º e 2º Samuel? Ok, parte dele, Samuel, ok, mas e a outra parte quando Samuel morre? Eu não sei. Quem escreveu Ruth? Morre no primeiro livro, né? Pois é, exato. Então, datação, para quem estuda a Bíblia, à exceção, por exemplo, das cartas paulinas, que você já tem mais detalhes, né? Eu, Paulo, aí você tem todo o endereço. Eu, Paulo, e o amado irmão Silvano, a igreja tal, a igreja de Corinto, de Filipos, de Efésios. Então, você tem dados mais precisos. Nesses livros do Antigo Testamento, o pano de fundo claro, histórico, especialmente Gênesis, é dificílimo de estabelecer.
Então eu fico preocupado com quem estabelece essas datações com muita segurança. Eu fico com os 2 pés atrás. É difícil estabelecer. Pode ter transcorrido milhares de anos. E aí tem outro dado, pastor Arthur, que o irmão mencionou. O irmão citou as genealogias. As genealogias, em geral, na Bíblia, não são completas. Pega a primeira genealogia, Gênesis 5. Ela não é completa. Né? Eu não estou dizendo que ela tem erros, não tem erros. Estou dizendo que ela deliberadamente, pelo autor inspirado, ele não quis trazer listas exaustivas com nomes de indivíduos. Ele quis trazer listas exemplificativas. Ele quis trazer exemplos, bons ou maus, de indivíduos. Né? Por exemplo, em Gênesis 5, na genealogia, o nome de Caim já é omitido. Por que é omitido? Depreendo eu. Ele era um assassino, vou incluir um assassino, o primeiro assassino da humanidade na lista? Não, está fora. Ele não aparece na lista. Caim não aparece e teve filhos. Por que ele não é citado? Isso quer dizer o quê? Que a lista genealógica já de Gênesis 5 não é completa. Tá? Estou dizendo em termos amplos. De novo, ela não tem erros. Ela é deliberadamente incompleta, propositalmente incompleta. Né? E isso, portanto, torna estas outras, a tabela das nações de Gênesis 10, e aí o prisma citado pelo irmão e tantos outros detalhes muito complexos em termos de datação. Pelo menos a mim me parecem muito complexos. E você ser assertivo parece um tanto quanto temerário, apesar das ligações claras e das semelhanças, como o irmão corretamente observou.